tenho um espírito empreendedor bastante forte e eu adoro construir as coisas, sabe? Principalmente e exclusivamente as coisas que eu imagino, que é exatamente o que acontece na Ideias Árvores. Então, eu não gostaria de fazer isso para outras pessoas, sabe? Eu realmente, a minha operação e o meu jeito de funcionar é baseado naquilo que eu acredito, no que eu gosto. A gente faz prédios para as pessoas trabalharem e a gente faz prédios para as pessoas morarem. Então, o 4x4 é projetado pelo Gui Matos, o primeiro prédio residencial que a Ideias Árvores fez. Daí eu fiz o módulo Fidalga, que foi então o nosso primeiro projeto comercial na Vila Madalena, também muito diferente dos outros escritórios que tinham para alugar em São Paulo. Eram basicamente lofts, era um prédio baixo, com jardins, continua sendo, né? Porque ele está super procurado, assim, ainda bem, até hoje. E que é um projeto que tem o projeto mais de 20 anos, né? Ele está super atual ainda. Então, a partir daí, a Ideias Árvores nasceu. A arquitetura autoral era uma coisa que eu nem sabia o que era, entendeu? Eu adorava desenhar e eu tenho um senso estético bom, pela educação que eu tive e talvez por uma afinidade que eu tenha com esse tema também. Mas eu não tinha uma cultura arquitetônica. O Felipe, que é meu sócio hoje, que foi meu braço direito desde o começo da empresa, ele é arquiteto e, com o passar do tempo, tanto ele como um outro grande amigo que é dono da AXP, o Eduardo Casarim, o Zé Eduardo Casarim, eles começaram a me apresentar arquitetos, e eles são apaixonados por arquitetura, arquitetos autorais que estavam sendo, enfim, estavam na crítica, estavam nas publicações de arquitetura mais relevantes, e esses arquitetos começaram a fazer parte, então, do meu mundo. Então, eu vi aquilo, eu entendia que era uma estética que eu gostava. Eu fui aprendendo um pouco sobre a diferença de um prédio autoral, dessa perenidade também da estética. Isso acho que é uma coisa que talvez eu tivesse um pouco naturalmente, mas eu fui aprimorando e continuo, né? Porque sempre foi uma preocupação minha que o prédio tenha perenidade estética, assim, sabe? Além da qualidade, essas coisas, mas a estética é uma coisa que sempre é um negócio que ela me deixa muito alerta, assim. E dessa forma eu fui sendo apresentado a esses arquitetos. Então foi uma iniciativa dos dois, um pouco ao mesmo tempo, e daí a gente teve acesso a vários arquitetos, também em começo de carreira também, como o Andrade Moretti, o Álvaro Pontoni, a Triptych, e foi ótimo, assim. Eu acho que a partir daí, realmente a Ideias Árvores, ela deu um passo maior, a gente teve muita visibilidade nos meios de comunicação, porque era uma iniciativa totalmente diferente. A escolha do arquiteto, ela pode sim trazer benefícios para o produto, sem dúvida nenhuma, em termos de preço. A gente trabalha com diversos arquitetos. Uns estão em começo de carreira, uns são muito renomados e uns estão já com mais visibilidade. Eventualmente a gente procura arquitetos novos, não é uma procura intensa. Cerca de 15% dos nossos projetos eles vão para um arquiteto que nunca projetou para nós antes. O líder nesse processo é sempre a Ideias Árvores. A gente não quer nunca assumir um protagonismo da autoralidade desse projeto de jeito nenhum, mas a gente exerce uma liderança. A partir daí, essa liderança ela é sempre compartilhada com o escritório de arquitetura e a gente procura dar para esse escritório sempre 3 coisas que a gente acha que são muito importantes e que eles muitas vezes não têm. Uma é a parte legal, então como usar a lei urbanística de São Paulo, que é bastante complexa, para você conseguir, enfim, viabilizar um prédio naquele lote. O segundo ponto é a parte, vamos dizer, de usabilidade desse prédio. Então, para onde que são essas janelas? Como é que são esses terraços? Como são os armários? Como é que é a cozinha? Onde você deixa a chave do carro? Todas essas coisas, vamos dizer, dessa parte comercial, a gente também
procura dar uma assistência assim, e passar esse conhecimento para o arquiteto, porque às vezes ele não está, muitas vezes, acostumado com isso, né? E a terceira parte é uma parte técnica, que é uma parte de durabilidade, de custo, de menos manutenção no prédio, de qualidade. Então a gente também tem uma área técnica que provê o arquiteto com essas informações. A partir desse tripé, a gente deixa o arquiteto trabalhar numa parte que nós não estamos pensando tanto, que é a parte estética, que é a parte, vamos dizer, que vai muitas vezes ser o primeiro ponto de encantamento desse cliente, né? Porque quando você olha um prédio, você primeiro vai olhar ele na sua forma, né, estética. Essa mistura, ela é muito legal, sabe? Eu acho que é uma coisa que funciona muito bem, porque o arquiteto possa ele realmente ter uma liberdade de pensamento que depois vai ser debatida conosco para ver a viabilidade desse pensamento. Fazer um apartamento que seja aconchegante é a coisa mais importante que tem, assim, muito mais importante do que a arquitetura autoral. Eu não sou arquiteto, então, para mim, assim, a sensação de entrar num apartamento como esse que a gente está sendo filmado agora e você ter essa sensação de aconchego, de luz, que muitas vezes é uma coisa que nem é a prioridade do arquiteto autoral. A gente teve que fazer uma união disso, que é um desejo meu e da minha equipe, com uma proposta de arquitetura autoral, que é muito importante também, mas a gente tentou unir essas duas coisas, porque muitas vezes elas são antagônicas, assim, sabe? O arquiteto, às vezes, ele não está preocupado com esse dia a dia dentro do apartamento, está mais preocupado, muitas vezes, com a estética, como esse prédio vai ser visto de fora. O Corujas, ele realmente foi um step a mais, assim, nesse sentido de ter um escritório aconchegante, mas desde o primeiro que a gente fez, que foi o módulo Fidalga, ele já era assim. Os escritórios já todos tinham um jardinzinho, todos tinham terraços, faziam reunião no terraço, era um lugar aconchegante da Vila Madalena, então não era que era, sabe, que se abria a janela na Faria Lima. Era um lugar que tinham casas em volta, você ouvia o vizinho falando, e principalmente você via também as pessoas entrando nos conjuntos, saindo. Não é um prédio que você chega no hall do prédio, as pessoas entram no elevador e você nunca mais se vê elas. A maioria dos nossos prédios, se não todos, sempre foi uma preocupação que eu pedi para o arquiteto, que as pessoas se olhem lá dentro. Eu acho que isso, eu acho que veio, enfim, a ficar claro que é como o pessoal mais jovem quer trabalhar, entendeu? Adoro todos os projetos, então, para falar de 3 assim, que sejam um pouco diferentes, eu vou falar do Pascoal Vita, porque foi um dos últimos prédios, e eu acho que hoje, com a quantidade de prédios altos que são lançados na cidade, até se tornou um prédio exótico, assim, porque ele tem 8 andares, então é um prédio que eu acho legal mencionar, é o Box. É um prédio também de 25 metros de altura, nesse caso ele nem tem 8 pavimentos, são 6 mais ou menos. Também é um prédio que o térreo é todo aberto para a rua, um prédio lindo, assim, que está todo alugado para a indústria criativa, agência de propaganda. Um outro prédio interessante que eu achei que é um prédio que ele está num zoneamento que permite prédios altíssimos, mas ele é um prédio de altura média, é o Nube, que fica no Itaim, é um projeto do Jacobsen, um prédio lindo, assim, eu fiquei muito feliz assim, com o prédio. Para a gente citar, então, 3 prédios, vamos dizer, mais recentes da Ideias Artes. Madaloft, ele fica na Vila Madalena, na Rua GC. Ele não tem muro na frente do prédio, não tem grade. Você entra, tem uma porta giratória com uma guarita e tem uma calçada bonita com um paisagismo. É um negócio de educação, sabe? Eu acho que quando você vai intervir na cidade e você tira um monte de casa, existe um impacto para todo mundo, para os vizinhos, para quem passa na frente. E esse impacto, ele tem que ser melhorado, né? Ele tem que ser, enfim, você tem que deixar aquilo que você fez tem que ser melhor do que o que tinha antes.